Então essa aqui é a matéria, né, que o Pedro Lourenço fala de um grande reforço para balançar Minas Gerais. Ele fala aqui então nessa entrevista de um evento dos supermercados BH, que ele falou que, quero deixar um recado aqui para os cruzeirenses. Tivemos um resultado triste ontem, né, mas faz parte, estamos trabalhando para dias melhores. E espero que no ano que vem traremos um jogador para balançar Minas Gerais, disse aí então em entrevista, né, à Rádio Liberdade. Um abraço aí também para o pessoal aqui do portal O Tempo que trouxe essa matéria. Então, logo depois dessa derrota, né, é bom você falar algo positivo, até mesmo para animar a torcida. Não que o Pedro Lourenço precise, né? Acho que é um cara que somente se muita coisa der errado para o torcedor do Cruzeiro pegar no pé dele, porque fez a parte dele, colocou os investimentos certos. É claro, se escolher, por exemplo, o Fernando Diniz e der errado, a culpa é dele. Mas não acho que, por exemplo, está longe do Cruzeiro, está numa situação delicada para ele soltar uma dessas só para... é mentira, só para abafar o caso, né? Então, não acho que vai ser por esse lado. E só antes de mostrarmos essas opções, eu quero mostrar aqui para vocês as cotações dos próximos jogos aqui na Esportiva VIP, patrocinadora do canal, para vencer, né, o Brasil aqui, esses dois jogos dele. Tanto vencer o Chile fora de casa e o Peru, voltando aqui então, 1,85, R$15 voltando 27, excelente cotação. Além desse jogo, né, já fiz minhas apostas aqui também para os próximos jogos, que foi do Cruzeiro contra o Bahia, para o Cruzeiro vencer, R$15 voltando 31. Para você começar aqui na Esportiva, eu sempre deixo o link aqui embaixo na descrição. E lembrando, né, você pode começar a apostar a partir de R$1. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, ó. Vou vir aqui em algum jogo internacional. Já mostrei aqui para vocês do futebol sul-americano. Vamos aqui no futebol europeu para alguns times vencerem, ó. Vamos ver aqui, ó, uns jogos internacionais, Áustria e Cazaquistão, beleza? Vamos pegar aqui uma cotação mais alta aqui também. Vamos ver se aparece mais alguns jogos aqui. Alemanha vencendo a Bósnia fora de casa, República Tcheca vencendo a Albânia, Turquia e Montenegro e... Nossa, mas tem muitos jogos, né? Meu Deus do céu. Aqui, ó. Para nós fazer uma cotação até que bacana, ó. 51. Então, R$1 para voltar a 51. Já finalizei aqui minha aposta, ó. Para você começar, então, tá feito aqui a partir de R$1 aqui na Esportiva VIP. Bora dar sequência aqui no vídeo e falar sobre essas opções. Primeiro seria até o John Arias, né, que marcou esse gol aí contra o Cruzeiro, mas já era um nome que vinha sendo falado e que eu já trouxe vídeo aqui no canal recentemente para vocês. Nessa atual temporada vive uma fase muito boa, 42 partidas, 11 gols marcados e 7 assistências. Aqui vai estar em inglês, porque acaba que cada site aqui fica no idioma, né, mas tá aqui em inglês por enquanto. É um jogador que é aquela coisa, se ele tiver interesse, né, de continuar aqui no Brasil e tudo mais, pode ser uma boa opção, mas não parece ser o objetivo dele, né? Por quê? Deixa eu só abrir aqui uma nova guia. Ele já deixou claro, né, para o Fluminense que teria interesse de jogar em outro time, né, do futebol europeu. Então, até quando passasse de uma proposta de R$10 milhões, ele teria esse interesse. Acabou que o Fluminense recebeu uma proposta, sim, teve times da Premier League, da França, da Arábia, porém, como o Fluminense só tem 50%, o Fluminense quer algo próximo de 12 milhões de euros somente por sua parte, né? Ou seja, 70 milhões de reais somente pelo que o Fluminense tem direito e não dividir com os outros clubes, né? Que o John Arias já passou e está avaliado hoje em 15 milhões de euros. O Cruzeiro tendo esses 300 milhões de reais para gastar, se oferece, por exemplo, 15 milhões de euros para o Fluminense, eu acho que poderia ser um nome viável, né? Porque estamos falando então de 82 milhões de reais. Seria basicamente a contratação mais cara da história do Cruzeiro. E a grande questão seria, o John Arias teria interesse de continuar no Brasil? Dependendo da proposta financeira, né? Acho que hoje no Fluminense ele não ganha nem 650, 700 mil. Dependendo, poderia chegar em 1 milhão, 1 milhão e 200, que seria, né, um status de um jogador com preço mais alto. Acho que aí sim, poderia pensar num caminho próximo a disso. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas sinceramente acho que o John Arias hoje é o top 3, né, de melhores jogadores no Brasil. Colocaria junto com o Richard Rios, né, o John Arias de fase, né, de momento, junto com quem talvez? O Almada do Botafogo, enfim, tem muitos bons jogadores, mas esses três aí vêm de uma fase, Luiz Henrique também, né, sensacional. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Quero falar aqui também, só fechar o vídeo, que o Cruzeiro teria interesse na contratação do volante Christian para o ano que vem. Mais um jogador do Atlético Paranaense que estaria na mira, né, do Cruzeiro para 2025. Então, aqui o Portal Goal informa sobre essa notícia, não deu mais informações. Se o Cruzeiro iria fazer um investimento de empréstimo, de compra em definitivo. Informação aqui então do Thiago Fernandes. E vale lembrar, né, que o Cruzeiro tem uma expectativa bem alta
de investimentos. Se você não lembra do Christian, um jogador que sempre foi muito bem avaliado, né? É um jogador que tem só 23 anos de idade. Até falei para vocês em outras vezes que se não fosse por conta de um problema físico que ele teve, vamos colocar assim, ele se lesionou, ele ficou uma temporada fora, que foi essa aqui, ó, de 2022, né? Ele jogou 23 partidas, 3 gols, começou muito bem. Só que ele teve um problema de lesão e aí quando ele foi voltar, né, acabou que ele ia para o Bahia em 2023, o Bahia fez um exame e viu que ele não tinha condições, por exemplo, de ter uma carreira muito longa. Foi basicamente isso. E vindo do Grupo City, acabou que fechou as portas para qualquer outro time para ele, assim, um Wolverhampton da vida, um Fulham da Inglaterra que ama, né, comprar volantes brasileiros. Acabou que isso aí ficou bem impossível por conta desse diagnóstico que ele teve lá no Grupo City. Porém, o Atlético Paranaense não tinha nada a ver com isso, né? Era uma transferência baixa, acho que era 15, 20 milhões. E acabou seguindo com um jogador que fez 2 temporadas, né? Ano passado. E essa, muito, muito bem mesmo. Se você for ver aqui, 48 jogos, 6 gols e 4 assistências, mesmo sendo volante. Aqui mostra que ele tem contrato só até dezembro. Eu não sei, né, se realmente ele já tem contrato até dezembro, porque era um jogador bem importante para o Atlético Paranaense. Aqui mostra até dezembro de 2025. Ou seja, o Atlético teria que vender ele agora para não ter que vender daqui 8 meses, tipo um valor bem menor. Ou, por exemplo, assinar um pré-contrato, né? Está avaliado aí na casa dos 40 milhões de reais. Eu acho que ele vale menos do que isso. A grande questão é essa. O Cruzeiro compensaria ter mais um volante no seu elenco? Na minha opinião, não faz sentido, tá? Acho que até pode ter tido um interesse aí no Christian e tal, mas para esse momento da temporada, pro ano que vem, por exemplo, não faz muito sentido, a não ser que seja uma pedida do próprio Fernando Diniz, que tudo bem, ele seria um jogador volante, primeiro volante de marcação, recuperação de bola. Não, o Christian e o Matheus Henrique no meio de campo, eu acho que o Cruzeiro até perde das suas melhores características, tendo, por exemplo, o Wallace e o Matheus Henrique, né? Ou, por exemplo, o Lucas Romero e o Matheus Henrique, porque acaba que fica um responsável mais pela marcação e outro pela criação. Mas de qualquer forma, tá aí uma especulação. Se for para sair, por exemplo, o Ramiro, outras peças do meio de campo, Ramiro e Lucas Silva vão deixar o Cruzeiro. E aí então o Cruzeiro vai ter, né, Matheus Henrique, Lucas Romero, o Wallace como reserva e o Christian, já faz mais sentido, né? Pensando assim em algumas saídas pro ano que vem. Tá aqui o mapa de movimentação dele também, né, nessa temporada. Mostrei no início do vídeo, que é o Mateuzinho do Vitória, nome que eu já trouxe aqui no canal, já teve algumas especulações, mas nada de oficial, e também até já sugeri ele outras vezes aqui para o Cruzeiro, né? Então o Flamengo seria um dos times interessados, o Cruzeiro e também o Atlético Mineiro, tá? Então seria uma opção para meia de criação. Se você for analisar, o Cruzeiro tem alguns jogadores que podem fazer essa função, né? Matheus Pereira seria o titular. Reserva, pode colocar ali o Lautaro Dias? Poderia, o Barreal também pode fazer esse setor, mas eu prefiro eles nas beiradas mesmo, ponta esquerda, ponta direita. Então, acho que para essa função de meia, pode acabar sendo uma alternativa. Vale lembrar, né, que ele tem contrato longo com Vitória, diferentemente aqui do Luiz Fernando mesmo, não é um jogador para chegar de graça, assinar um pré-contrato. Tem contrato até o final de 2025 e foi ampliado até 2027, ou seja, para ele sair de graça, não existe essa possibilidade, né? Tá aqui o desempenho dele então, na temporada, 5 gols e 9 assistências, porém, onde ele realmente cresceu foi na Série A, né? Onde ele teve realmente os melhores desempenhos, 26 partidas na Série A, 4 gols e 5 assistências. O último gol dele foi na vitória aqui contra o Atlético Goianiense, deu assistência também contra o Atlético Mineiro, empate em 2-2. Gol contra o Palmeiras, assistência aqui também contra o Corinthians, um gol e uma assistência contra o Atlético Mineiro, então ele gosta, né, de fazer gols aqui no Atlético, já é um ponto de vista interessante. Assistência contra o São Paulo e um gol e uma assistência aqui contra o Bahia, um gol contra o Fortaleza, então dá pra ver aqui que é um jogador que não fez os números dele só no campeonato estadual, ou por exemplo, na Série A tem sumido e tudo mais, não é bem assim. Lembrando que ano passado ele chegou para a Série B, eu até esperava que o Vitória fosse atrás de um outro jogador para o meio de campo, não foi o que aconteceu, continuou com ele sendo o titular na Série A e anteriormente ele passou, né, por alguns times do sul do país, Figueirense, Caxias, Ipiranga, nas séries C e D, mas sem muito destaque, até ano passado no estadual, né, pelo Ipiranga do Rio Grande do Sul, mas ainda assim 14 jogos, um gol e uma assistência. Tem um valor de mercado hoje, se você olha aqui em alguns sites, avalia ele em 2 milhões e 100 mil libras, né, em euros, né? Então vai dar algo na casa ali dos 12 milhões de reais, que eu acho que seria um valor daí para diante, né? Dos 12 aos 15 milhões, até porque tem 26 anos e tudo mais,
Difícil quando é um cenário assim, um jogador sair por 8 milhões, 7 milhões, ainda mais se o Vitória estiver e continuar, né, na Série A, e se realmente todos esses times aqui, né, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo, for atrás do jogador. Tá aqui o desempenho dele na Série A, jogando tanto de meia, centralizado, quanto caindo também mais pelo lado direito. Das 26 partidas do Vitória na Série A, ele jogou 25 como titular, só não jogou uma porque ele estava suspenso por conta de cartão amarelo. Então realmente tem tido um desempenho bem interessante. Na Copa do Nordeste também teve um baita desempenho, ó, se você for ver aqui, foi um dos melhores jogadores da competição, mesmo com o Vitória saindo ainda bem cedo, né, na fase, aqui ó, pra você ver, o gol contra o Fortaleza, assistência também e gol contra o Bahia, enfim, sempre com um desempenho bem interessante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Valeria a pena esse investimento? Seria um jogador aí de 1,65 m, canhoto, 26 anos de idade. Pode jogar também de ponta, né? Cair pelo lado direito? Pode, mas seria muito mais, pelo menos do meu ponto de vista, um meia reserva ali, ó. Por exemplo, hoje o Cruzeiro tem nessa função o Matheus Vital. Seria meio que trocar o Matheus Vital pelo Mateuzinho. Eu acho o Mateuzinho bem melhor, até pela fase, né? Pelo momento e tudo mais. Eu acho que isso aí faz muita diferença. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Vou deixar para vocês também outras sugestões de vídeos que eu já trouxe recente aqui no canal. Vai estar tudo aqui aparecendo na tela final para vocês. E o link da Esportiva para você começar a apostar a partir de R$1 e 100% de bônus no seu primeiro depósito. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu!